Olá, caro espectador. Seja muito bem-vindo. Não importa de onde você esteja assistindo, do Brasil, de Portugal ou de qualquer outro lugar do mundo. Hoje, convido você a atravessar séculos de história e entrar na mente de um homem que mudou para sempre a forma como compreendemos a alma humana. Ajuste o volume, respire fundo e permita-se mergulhar nesta história. Pausa curta. Agora, sem mais interrupções, aproveite o vídeo. Imagine um mundo onde o teatro não servia para explorar a mente, mas apenas para mostrar ações. Heróis lutavam, reis caíam, traições aconteciam, mas o que se passava dentro das pessoas permanecia oculto. O palco mostrava o que o homem fazia, não o que ele sentia. A tragédia era externa, o conflito vinha de fora. O destino esmagava os personagens como uma força cega e inevitável. Então, em algum momento do final do século XVI, algo muda. Surge um dramaturgo que começa a fazer uma pergunta diferente. Não apenas o que acontece com o homem, mas o que acontece dentro dele. O palco deixa de ser apenas um espaço de ação e se transforma em um espelho da consciência humana. Antes dele, os personagens eram tipos. Depois dele, passam a ser abismos. Esse homem não se contenta em contar histórias. Ele disseca, observa, analisa. Ele transforma emoções em matéria dramática. Ciúme, ambição, culpa, dúvida, desejo de poder, medo da morte. Tudo aquilo que até então vivia escondido no silêncio interior ganha voz, forma e linguagem. E é por isso que mais de 4 séculos depois, ainda não conseguimos escapar de suas obras. Não porque falam de reis, batalhas ou castelos, mas porque falam de nós. Quando lemos ou assistimos às suas peças, não vemos personagens distantes. Reconhecemos pensamentos que já tivemos, medos que preferimos não admitir, impulsos que tentamos controlar. Ele não criou monstros mitológicos nem vilões caricatos. Criou seres humanos expostos, sem proteção, sem máscaras. Esse dramaturgo foi William Shakespeare, mas chamá-lo apenas de escritor é pouco. Ele foi algo muito mais inquietante. Shakespeare foi um explorador da mente humana em uma época que ainda não tinha psicologia. Um anatomista da alma, antes mesmo de existir um nome para isso. Enquanto a ciência ainda engatinhava na compreensão do comportamento humano, ele já mapeava com precisão assustadora as contradições, as fissuras e os impulsos que governam nossas ações. E o mais perturbador é que ele não oferecia conforto. Suas peças não prometem redenção fácil nem justiça garantida. Elas mostram o homem como ele é quando o poder o tenta, quando o amor se corrompe, quando a razão vacila, quando o medo assume o controle. Talvez seja por isso que suas histórias resistem ao tempo. Porque o mundo mudou, as roupas mudaram, as cidades mudaram, as tecnologias mudaram, mas a mente humana continua perigosamente a mesma. Nos próximos momentos, vamos entrar nesse território. Não para contar a vida de Shakespeare como uma simples biografia, mas para entender o que exatamente ele fez, por que isso foi tão revolucionário e como suas obras ainda definem a forma como pensamos, falamos e sentimos. Porque no fim das contas, a verdadeira obra de Shakespeare não está no palco. Ela acontece dentro de quem o escuta. Depois de estabelecer essa nova forma de olhar para o ser humano, Shakespeare faz algo ainda mais ousado. Ele não se limita a uma única história, a um único personagem ou a uma única emoção. Em vez disso, constrói um verdadeiro mapa da mente humana, espalhado ao longo de suas grandes tragédias. Cada uma delas se aprofunda em um conflito interior específico. Não são apenas histórias diferentes, são investigações diferentes. Como se, a cada nova obra, Shakespeare escolhesse um aspecto da alma humana e o levasse até as últimas consequências. Em Hamlet, o centro não é a vingança, como muitas vezes se diz, é a consciência.
Hamlet é um homem que pensa demais, que analisa cada possibilidade, cada palavra, cada consequência. Ele não age porque está preso dentro da própria mente. Sua tragédia não vem de um inimigo externo, mas da incapacidade de silenciar o pensamento. Pela primeira vez no teatro, vemos um personagem paralisado não pelo destino, mas pela reflexão. Em Otelo, o foco se desloca. Aqui, Shakespeare disseca o ciúme. Não o ciúme racional, baseado em provas, mas o ciúme imaginário. Aquele que cresce no escuro, alimentado por sugestões, insinuações e palavras cuidadosamente plantadas. Otelo não é derrotado por um exército, é derrotado por uma ideia. Uma ideia falsa que se torna mais real do que a própria realidade. Em Rei Lear, o olhar se amplia ainda mais. Não estamos mais diante de um conflito individual isolado, mas de um colapso total. Da família, do Estado, da ordem moral e até da própria natureza. A loucura de Lear não é apenas pessoal. Ela reflete um mundo inteiro fora de controle, onde os laços humanos se desfazem e toda a hierarquia perde sentido. E então chegamos a Macbeth. Aqui, Shakespeare mergulha na origem do mal. Diferente de Otelo, Macbeth não é corrompido apenas por uma mentira externa. A semente já estava dentro dele. A profecia das bruxas não cria a ambição, apenas desperta algo que já existia. A tragédia nasce quando um desejo oculto encontra a oportunidade certa. O que une todas essas obras não é o cenário, nem a época, nem o status social dos personagens. É o fato de que, em todas elas, o verdadeiro campo de batalha é interno. Shakespeare desloca a tragédia do mundo exterior para o interior do homem. As guerras, os assassinatos e as traições continuam existindo, mas agora são consequências, não causas. O que realmente importa acontece antes, no pensamento, na emoção, na hesitação, no desejo não confessado. Essas tragédias não nos perguntam apenas o que você faria nessa situação, elas perguntam algo muito mais desconfortável. O que já existe dentro de você que poderia levá-lo até ali? E é exatamente por isso que essas obras continuam atuais. Porque elas não dependem de reis ou castelos para funcionar. Elas funcionam sempre que um ser humano pensa demais, sente demais, deseja demais ou perde o controle sobre si mesmo. Entre todas as tragédias de Shakespeare, Rei Lear ocupa um lugar singular. Se em outras peças o conflito nasce dentro de um indivíduo, aqui ele se espalha como uma doença. Tudo desmorona ao mesmo tempo. A família, o poder, a linguagem, a razão e a própria ideia de ordem. Lear é um rei que decide dividir o reino antes de morrer. À primeira vista parece apenas um erro político, mas Shakespeare deixa claro desde o início que o problema não está na divisão em si, e sim na forma como ela é feita. Lear exige declarações públicas de amor. Ele transforma afeto em moeda de troca, e nesse gesto revela sua cegueira. As filhas que mentem são recompensadas. A filha que fala a verdade é banida. Esse é o primeiro sinal de que o mundo de Rei Lear já está corrompido antes mesmo da tragédia começar. A mentira é mais útil do que a sinceridade. A aparência vale mais do que a essência. O poder se constrói sobre palavras vazias. À medida que o reino se fragmenta, a mente de Lear acompanha o mesmo caminho. A perda da autoridade externa revela um vazio interno. Sem o título de rei, ele já não sabe quem é. E essa crise de identidade empurra o personagem para a loucura. Mas a loucura em Rei Lear não é apenas desintegração. Ela é, paradoxalmente, uma forma de clareza. Quando Lear enlouquece, ele começa a enxergar aquilo que antes ignorava. A injustiça social, a fragilidade humana, a miséria daqueles que sempre estiveram invisíveis. É no meio da tempestade, exposto à natureza, sem abrigo e sem coroa, que ele se aproxima pela primeira vez da condição humana comum. Shakespeare faz algo radical aqui.
Ele transforma a loucura em revelação. Enquanto o mundo ao redor de Lear mergulha no caos, traições, violência, crueldade gratuita, o próprio rei começa a compreender suas falhas. O colapso externo é acompanhado por um despertar interno tardio, doloroso e irreversível. Não há redenção fácil em Rei Lear. O conhecimento chega tarde demais. As reconciliações são breves. A perda é definitiva. Shakespeare não oferece consolo. Ele apenas mostra o preço de uma vida construída sobre ilusões de poder e controle. Nesse universo, a natureza não protege. O Estado não garante justiça. A família não é refúgio. Tudo aquilo que deveria sustentar o ser humano falha. O resultado é um mundo nu, sem estruturas, onde resta apenas a vulnerabilidade. Rei Lear não é apenas uma tragédia sobre um rei velho. É uma tragédia sobre a condição humana quando todas as máscaras caem. Nos próximos momentos, vamos observar outra face desse abismo. Não a perda gradual da razão, mas a escolha consciente de atravessar a escuridão. Se Rei Lear mostra o colapso de um mundo inteiro, Macbeth nos conduz a algo mais silencioso e mais perturbador. Aqui, a tragédia não começa com a perda do poder, mas com o desejo de conquistá-lo. Macbeth não é um vilão desde o início. Ele é um guerreiro respeitado, leal ao rei, admirado por seus pares. Nada nele indica, à primeira vista, uma inclinação inevitável para o crime. E é justamente isso que torna sua queda tão inquietante. Quando as bruxas profetizam que ele será rei, elas não lhe dão uma ordem, não oferecem um plano, não impõem uma ação. Elas apenas dizem algo e vão embora. O resto acontece dentro da mente de Macbeth. A profecia funciona como um espelho. Ela revela um desejo que já existia, mas que ainda não havia sido encarado. A partir desse momento, Macbeth começa a imaginar um futuro que exige um crime. E ao imaginar, ele se transforma. Shakespeare nos permite acompanhar esse processo passo a passo. O assassinato do rei não acontece de imediato. Antes dele, existe hesitação, medo, racionalização. Macbeth sabe que o ato é errado, mas também sabe que deseja o resultado. A tragédia nasce exatamente dessa tensão entre consciência moral e ambição. Lady Macbeth não cria o mal, mas acelera o processo. Ela empurra, provoca, ridiculariza a dúvida. Porém, mesmo sob sua influência, a decisão final é de Macbeth. O crime só acontece porque ele consente internamente com ele. Depois do assassinato, algo muda para sempre. Macbeth conquista o poder, mas perde a paz. A culpa não o liberta, ela o aprisiona. Cada novo crime não traz segurança, apenas aumenta o medo. A violência deixa de ser um meio e se torna um hábito. Diferente de Otelo, que é enganado, Macbeth se engana sozinho. Ele passa a interpretar o mundo de forma conveniente, acreditando apenas naquilo que reforça sua ilusão de controle. As novas profecias não o salvam, elas aprofundam sua cegueira. Shakespeare apresenta aqui uma ideia profundamente moderna. O mal não precisa de monstros externos. Ele pode nascer de escolhas sucessivas, pequenas concessões morais e justificativas internas. Macbeth não cai de uma vez. Ele escorrega e, ao final, resta apenas o vazio. O poder não traz sentido. A vitória não traz satisfação. A vida se reduz a uma sequência mecânica de atos sem propósito. O famoso lamento de Macbeth revela um homem que chegou ao topo e descobriu que não havia nada ali. Essa tragédia não nos pergunta se o mal existe. Ela pergunta algo muito mais incômodo. Em que momento deixamos de resistir a ele? Até agora, falamos de personagens, conflitos e tragédias. Mas nada disso existiria da mesma forma sem o elemento mais decisivo da obra de Shakespeare, a linguagem. Antes dele, as palavras no teatro serviam principalmente para explicar a ação.
O personagem dizia o que estava acontecendo, anunciava intenções, descrevia eventos. A linguagem era funcional, um meio para levar a história adiante. Shakespeare transforma a palavra em algo muito diferente. Para ele, a linguagem não apenas comunica, ela revela, esconde, distorce e cria realidade. O que um personagem diz, e como diz, passa a ser tão importante quanto aquilo que ele faz. Pela primeira vez, o público não escuta apenas diálogos, escuta pensamentos em movimento. Os solilóquios não são discursos ensaiados, são fluxos mentais, dúvidas que se contradizem, ideias que nascem e morrem no espaço de poucas linhas. O personagem fala consigo mesmo e nós somos colocados dentro desse espaço íntimo. Esse uso da linguagem cria algo radical. Personagens que não são totalmente conscientes de si mesmos. Eles falam e, ao falar, descobrem o que pensam. A palavra deixa de ser resultado do pensamento e passa a ser parte do processo de pensar. Shakespeare também rompe com a rigidez do idioma. Ele mistura registros. Alterna entre o poético e o bruto, o elevado e o vulgar, o lírico e o violento. Essa variação não é estética gratuita. Ela reflete o estado interno do personagem. A mente em ordem fala de um jeito. A mente em colapso fala de outro. Quando a razão vacila, a linguagem se fragmenta. Quando o poder corrompe, as palavras se tornam infladas, artificiais, vazias. Quando a culpa se instala, surgem repetições, interrupções, imagens obsessivas. Shakespeare entende algo fundamental. A forma como falamos denuncia aquilo que somos. É por isso que suas peças continuam desafiadoras até hoje. Elas não se apoiam apenas em histórias universais, mas em uma observação precisa do funcionamento da mente humana expressa pela linguagem. Cada frase carrega tensão psicológica. Cada escolha de palavra revela uma intenção, um medo ou uma mentira. O idioma deixa de ser neutro, ele se torna um campo de batalha invisível. Se a linguagem em Shakespeare é uma ferramenta da mente, então cada personagem carrega sua própria voz. E essa voz nunca é neutra. Shakespeare não escreve falas genéricas que poderiam ser ditas por qualquer pessoa. Ele constrói formas específicas de falar que revelam caráter, conflito e transformação interior. A linguagem se torna uma assinatura psicológica. Hamlet, por exemplo, fala como alguém que pensa em círculos. Suas frases são longas, cheias de desvios, perguntas e interrupções. Ele retorna aos mesmos temas, reformula ideias, testa hipóteses. Sua linguagem reflete uma mente incapaz de se fixar em uma decisão. Pensar para Hamlet é um labirinto. Otelo, por outro lado, começa a peça com uma fala firme, clara, quase solene. Ele é direto, seguro de si. Mas à medida que o ciúme se infiltra, sua linguagem se deteriora. As frases se tornam fragmentadas, as imagens se tornam violentas e obsessivas. A queda de Otelo acontece primeiro nas palavras, muito antes de se manifestar em ações. Em Rei Lear, a transformação é ainda mais brutal. No início, Lear fala como um rei. Frases absolutas, imperativas, cheias de autoridade. Não há espaço para dúvida. Mas conforme ele perde o poder e a razão, sua linguagem se desorganiza. Surgem repetições, associações inesperadas, imagens desconexas. O colapso mental aparece no ritmo da fala. Macbeth segue outro caminho. Antes do crime, sua linguagem é hesitante, cheia de condicionais e possibilidades. Depois do assassinato, ela se torna obsessiva. As mesmas imagens retornam: sangue, noite, escuridão. A mente de Macbeth fica presa em um circuito fechado. Até os personagens secundários falam de forma reveladora. Bobos, servos e figuras marginais muitas vezes expressam verdades que os poderosos não conseguem articular. A simplicidade da linguagem não indica ignorância, mas clareza.
Shakespeare usa essas vozes para expor o absurdo e a hipocrisia da ordem social. O mais impressionante é que essa variação não é estática. Os personagens mudam e sua linguagem muda com eles. A fala acompanha a transformação psicológica. Não existe separação entre quem o personagem é e como ele se expressa. Esse domínio da linguagem cria a sensação de que estamos ouvindo pessoas reais, não construções literárias. Pessoas que tropeçam nas próprias palavras, que se contradizem, que dizem mais do que pretendem. Shakespeare nos ensina, de forma silenciosa, que ouvir alguém falar é uma das formas mais profundas de compreendê-lo. Depois de atravessar personagens tão complexos, uma linguagem tão precisa e uma compreensão tão profunda da mente humana, uma pergunta surge quase inevitavelmente. Uma pergunta que muitos evitam fazer, mas que atravessa séculos em silêncio. E se William Shakespeare não tivesse escrito tudo isso? À primeira vista, a ideia soa absurda. As obras levam seu nome, foram publicadas sob sua autoria. Seu prestígio é incontestável. Mas, quando olhamos mais de perto, começam a aparecer fissuras. Quem foi, afinal, William Shakespeare fora do palco? Ele nasceu em Stratford-upon-Avon, filho de um comerciante. Não há registros claros de uma educação universitária, nenhuma biblioteca pessoal conhecida, nenhum manuscrito autografado de suas peças, nenhuma carta literária, nenhum diário, nenhuma reflexão teórica sobre teatro ou poesia. Para um homem que supostamente escreveu algumas das obras mais influentes da história da literatura, o silêncio documental é desconcertante. Mais estranho ainda é o contraste entre a complexidade das peças e a vida que conseguimos reconstruir. As obras demonstram conhecimento profundo de política, direito, história clássica, comportamento da corte, línguas estrangeiras e psicologia humana. Tudo isso vindo de alguém cuja trajetória conhecida parece, à primeira vista, comum demais. Esse desconforto não nasce no século XXI. Ele começa ainda no século XIX, quando estudiosos passam a analisar a obra com um olhar mais crítico e histórico. Aos poucos, a chamada questão shakespeariana ganha forma. Não se trata de negar o gênio das obras. Trata-se de perguntar se o homem de Stratford foi realmente o autor de tudo aquilo que leva seu nome. Alguns veem nessa dúvida um insulto. Outros, uma investigação legítima. O fato é que a pergunta persiste porque o mistério nunca foi completamente resolvido. E talvez o mais inquietante seja isso. Quanto mais fundo se mergulha na obra, mais improvável parece que ela tenha surgido de um único homem comum, isolado, sem deixar rastros intelectuais. Mas dúvidas, por si só, não são provas. A dúvida sobre a autoria das obras de Shakespeare não se sustenta apenas em especulação. Ao longo dos séculos, estudiosos, escritores e pesquisadores reuniram uma série de argumentos que, juntos, formam o núcleo da chamada questão shakespeariana. O primeiro deles envolve educação. As peças demonstram um domínio impressionante de temas clássicos. Há referências constantes à mitologia greco-romana, à história antiga, à filosofia, ao direito e à política europeia. Muitos questionam como alguém, sem registros claros de educação formal avançada, teria adquirido esse conhecimento com tamanha profundidade. O segundo argumento está ligado ao mundo da corte. Shakespeare escreve como alguém íntimo dos rituais, intrigas e códigos da aristocracia. Ele compreende não apenas a estrutura do poder, mas seus jogos psicológicos. Para alguns críticos, isso sugere uma vivência direta naquele ambiente, algo que não se encaixa facilmente na biografia conhecida do homem de Stratford. Outro ponto sensível é o conhecimento jurídico. As obras estão repletas de termos legais usados com precisão técnica.
Contratos, heranças, julgamentos e disputas aparecem descritos com uma familiaridade que levanta suspeitas sobre uma possível formação ou atuação no campo do direito. Há também o problema dos manuscritos. Nenhum texto original, escrito de próprio punho por Shakespeare, sobreviveu. Nenhuma peça, nenhum rascunho, nenhuma correção. Para um autor tão prolífico, essa ausência é incomum, especialmente quando comparada à documentação deixada por outros escritores da época. O testamento de Shakespeare aprofunda ainda mais o mistério. Ele lista bens materiais com grande detalhamento, casas, móveis, objetos pessoais, mas não menciona livros, manuscritos ou direitos autorais. Não há referência àquilo que, teoricamente, seria sua maior riqueza intelectual. Alguns críticos também apontam o silêncio dos contemporâneos. Apesar de Shakespeare ser reconhecido como dramaturgo em vida, há poucos registros de elogios pessoais diretos que o descrevam como um gênio literário nos moldes em que o vemos hoje. O reconhecimento pleno parece ter se consolidado mais fortemente após sua morte. Nenhum desses pontos, isoladamente, prova que Shakespeare não foi o autor, mas juntos eles criam um desconforto persistente, uma sensação de lacuna, um espaço vazio entre a obra monumental e a figura biográfica que conseguimos reconstruir. É nesse vazio que surgem as teorias alternativas. Diante das dúvidas sobre a autoria, alguns pesquisadores passaram a fazer uma pergunta diferente. Se William Shakespeare não escreveu todas as obras, então quem poderia tê-las escrito? Ao longo do tempo, vários nomes foram sugeridos. Alguns com mais força, outros quase esquecidos. Nenhuma teoria foi capaz de se impor de forma definitiva, mas todas ajudam a iluminar aspectos curiosos da obra. Um dos nomes mais citados é Francis Bacon. Filósofo, estadista e defensor do método científico, Bacon possuía educação clássica sólida, trânsito na corte e domínio da retórica. Para alguns, o estilo intelectual das peças e o conhecimento jurídico apontariam para alguém como ele. No entanto, o tom emocional e a vivacidade dramática das obras parecem destoar de sua escrita conhecida. Outro candidato recorrente é Christopher Marlowe. Dramaturgo brilhante e contemporâneo de Shakespeare, Marlowe escreveu peças intensas e inovadoras. Sua morte precoce, cercada de mistério, alimentou especulações de que ele teria fingido desaparecer para continuar escrevendo sob outro nome. Ainda assim, as diferenças estilísticas entre os dois autores permanecem evidentes para muitos estudiosos. Há também Edward de Vere, o 17º Conde de Oxford. Essa é uma das teorias mais populares. De Vere era aristocrata, educado, viajado, com acesso direto à corte e profundo conhecimento das intrigas políticas. Para seus defensores, sua vida se encaixa melhor nos temas das peças do que a biografia de Shakespeare. O problema é que De Vere morreu antes da publicação de algumas obras atribuídas a Shakespeare. Outros nomes aparecem ocasionalmente. Poetas, nobres, juristas, mas todos enfrentam o mesmo obstáculo. Nenhum deles oferece provas conclusivas. O que essas teorias revelam, acima de tudo, é a dificuldade de aceitar que uma obra tão vasta e sofisticada possa ter surgido de uma vida aparentemente comum. O debate diz menos sobre provas concretas e mais sobre nosso desconforto diante do gênio. Talvez a pergunta esteja mal formulada. Talvez o problema não seja quem escreveu, mas como foi possível escrever algo assim naquele contexto. Por volta de 1610, no auge do reconhecimento e da influência, William Shakespeare começa a desaparecer. Não de forma dramática, não com um anúncio, não com uma despedida pública. Ele simplesmente se afasta. Depois de anos escrevendo para os palcos de Londres, Shakespeare retorna a Stratford-upon-Avon. Compra propriedades,
organiza seus bens, passa a viver como um cidadão respeitável. Para muitos, parece o encerramento natural de uma carreira bem-sucedida, mas o silêncio que se segue é desconcertante. Um homem que havia produzido algumas das maiores obras da literatura ocidental praticamente para de escrever. Não há novas grandes tragédias, não há mais experimentações radicais, não há registros de projetos futuros. O fluxo criativo que parecia inesgotável simplesmente se interrompe. Esse retiro levanta inúmeras perguntas. Por que abandonar o teatro no momento em que seu domínio artístico parecia mais completo? Por que trocar o centro cultural mais vibrante da Inglaterra por uma vida discreta no interior? Alguns sugerem cansaço, outros falam em doença. Há quem veja nesse afastamento uma escolha consciente, quase filosófica. Mas nenhuma explicação se sustenta plenamente. O mais intrigante é que esse silêncio não vem acompanhado de reflexões finais ou declarações de despedida. Shakespeare não explica sua saída. Ele não tenta organizar seu legado, ele simplesmente se retira. Para alguns, isso reforça as dúvidas sobre a autoria. Para outros, é apenas mais um capítulo de uma vida marcada pela ausência de rastros. Mas, independentemente da interpretação, o fato permanece. O homem que deu voz a tantas consciências escolheu o silêncio. Esse silêncio prepara o terreno para algo ainda mais simbólico. Entre as últimas obras atribuídas a Shakespeare, A Tempestade ocupa um lugar especial. Não pela grandiosidade da tragédia, mas pela suavidade do adeus. Diferente das peças anteriores, aqui não há uma espiral de violência irreversível. O conflito existe, mas ele caminha em direção à reconciliação. O ressentimento dá lugar ao perdão. O controle cede espaço à renúncia. No centro da história está Próspero. Próspero é um governante destituído, exilado em uma ilha, que domina forças invisíveis por meio do conhecimento e da palavra. Ele controla os acontecimentos, manipula destinos, cria ilusões, mas ao final, escolhe abrir mão de tudo isso. Muitos leitores enxergam em Próspero um reflexo do próprio Shakespeare. Um criador que compreende o poder da arte, mas decide abandoná-lo. Um homem que reconhece os limites do controle e escolhe o silêncio como forma de libertação. O momento mais simbólico da peça é a renúncia à magia. Próspero quebra seu cajado, afunda seus livros e declara que não usará mais seus poderes. Ele não é derrotado. Ele simplesmente decide parar. Esse gesto ecoa de forma profunda quando lembramos do retiro de Shakespeare. Não há uma tragédia final, não há um colapso. Há uma escolha consciente de encerrar um ciclo. A Tempestade soa menos como uma obra escrita para o público e mais como uma conversa íntima. Uma reflexão sobre criação, autoridade e desapego. É como se o autor estivesse dizendo tudo aquilo que não disse em vida. Depois disso, o silêncio se torna definitivo. Não sabemos se Shakespeare planejou essa despedida. Não sabemos se ele tinha consciência de que essa seria sua última grande obra. Mas o paralelismo é forte demais para ser ignorado. William Shakespeare morre em 1616, aos 52 anos. Não há relatos dramáticos, nenhuma última declaração, nenhuma despedida pública. Sua morte passa quase em silêncio, como grande parte de sua vida fora do palco. O documento mais concreto que nos resta desse período final é o seu testamento. E é justamente ele que reforça a sensação de vazio. O texto se concentra em bens materiais, casas, terras, móveis, objetos domésticos. Tudo é descrito com cuidado minucioso. Mas aquilo que esperaríamos encontrar, livros, manuscritos, papéis, rascunhos, simplesmente não aparece. A famosa menção à segunda melhor cama, deixada para sua esposa, se tornou símbolo desse estranhamento. Não porque seja um gesto necessariamente frio ou hostil, mas porque contrasta com a profundidade emocional das obras. O homem que escreveu sobre amor,
perda e intimidade, deixa um legado material seco, quase burocrático. Não há indicação clara do destino de suas peças. Não há instruções sobre preservação. Não há preocupação explícita com a posteridade. É como se Shakespeare não estivesse interessado em controlar a própria memória. Isso reforça uma impressão incômoda, a separação radical entre o homem e a obra. Enquanto os textos continuam vivos, cheios de vozes, conflitos e pensamentos, o autor desaparece sem explicação. Não nos deixa chaves de leitura. Não oferece interpretações oficiais. Não se defende das dúvidas que viriam. Talvez isso seja parte do enigma. Talvez Shakespeare tenha entendido que sua presença poderia limitar a obra, que o excesso de biografia empobrece o impacto do texto. Ao se retirar completamente, ele deixa espaço para que as peças falem por si. Mas, se foi isso, ele não poderia imaginar o risco que corria. Sem manuscritos, sem organização clara, sem orientação direta, suas obras poderiam ter se perdido. E por um momento, tudo esteve à beira do esquecimento. 7 anos após a morte de Shakespeare, algo extraordinário acontece. Em 1623, 2 atores e amigos próximos, John Hemingway e Henry Condell, tomam uma decisão que mudaria a história da literatura. Eles reúnem as peças de Shakespeare e as publicam em um único volume, o Primeiro Fólio. Sem esse livro, quase metade das obras que hoje conhecemos simplesmente não existiria. Peças como Macbeth, A Tempestade, Júlio César, Noite de Reis e Medida por Medida nunca haviam sido publicadas oficialmente. Circulavam apenas como textos de palco, frágeis, sujeitos a perdas, alterações e esquecimentos. O teatro era efêmero. Sem registro impresso, uma peça podia desaparecer junto com seus atores. O Primeiro Fólio rompe esse destino. O volume não é pequeno nem modesto. É caro, pesado e ambicioso. Reúne 36 peças e apresenta Shakespeare não como um autor popular qualquer, mas como um clássico digno de preservação. O prefácio o coloca ao lado dos grandes nomes da antiguidade. Isso é ainda mais impressionante quando lembramos que Shakespeare nunca organizou sua própria obra. Ele não deixou um plano, não deixou instruções. Foram outros que reconheceram o valor do que poderia ser perdido. Esse gesto transforma o efêmero em permanente. O teatro, que vive do instante, ganha duração. As vozes que ecoavam apenas no palco passam a existir no papel. Pela primeira vez, Shakespeare deixa de depender da memória humana e passa a habitar os livros. O Primeiro Fólio não resolve os mistérios. Ele não esclarece a autoria, não revela o processo criativo, não explica o silêncio do autor, mas faz algo ainda mais decisivo. Garante que a obra sobreviva independentemente dessas respostas. Graças a esse volume, Shakespeare atravessa séculos, idiomas e culturas. Ele deixa de ser apenas um dramaturgo inglês e se torna um patrimônio da humanidade. Sem o Primeiro Fólio, talvez hoje não estaríamos fazendo essas perguntas, porque não haveria obra suficiente para provocá-las. Depois de tudo o que vimos, talvez a pergunta mais honesta não seja quem foi William Shakespeare, mas por que ainda precisamos dele. Tentamos reconstruir sua vida, preencher lacunas, resolver contradições. Questionamos a autoria, investigamos documentos, levantamos hipóteses. Mas, no centro de tudo isso, permanece algo inescapável. A obra sobrevive intacta ao mistério. Talvez isso não seja um acidente. Shakespeare escreveu sobre personagens que nunca se conhecem por completo. Homens e mulheres cheios de contradições, impulsos ocultos e zonas de silêncio. Pessoas que agem sem entender totalmente por quê. É coerente que o próprio autor escape a definições simples. O homem desaparece. As vozes permanecem.
Cada geração encontra algo diferente em suas peças. Um espelho novo, um desconforto novo, uma pergunta que ainda não havia sido feita. Shakespeare não nos oferece respostas fechadas. Ele cria espaços de reflexão. E talvez seja por isso que sua ausência biográfica incomode tanto. Queremos entender o Criador para dominar a criação. Mas Shakespeare resiste. Ele nos força a lidar apenas com aquilo que importa: o texto, a linguagem, a mente humana exposta. No fim, pouco importa se houve um único autor ou vários. Pouco importa se a vida foi comum ou extraordinária. O impacto é real. As palavras continuam funcionando. As tragédias continuam reconhecíveis. Os conflitos continuam atuais. Shakespeare não deixou um retrato claro de si mesmo. Ele deixou algo mais perturbador: retratos de nós. Enquanto houver ambição, dúvida, medo, desejo de poder, culpa e esperança, suas obras continuarão vivas. Não como relíquias do passado, mas como diagnósticos do presente. Talvez o maior legado de Shakespeare seja este: mostrar que o ser humano é um mistério que nunca se resolve completamente, e que algumas obras existem não para explicar o mundo, mas para nos lembrar disso.